Nesse período em que os governos estão criando regras de isolamento social, Fenelon, a gente se pergunta muito, qual é o direito maior? É o direito à vida ou é o direito de ir e vir? Isso tem sido bastante questionado. Então, nós convidamos para uma conversa a Cecília Mello, que é advogada e desembargadora federal aposentada do TRF3, atuante na área do direito penal do direito público. Doutora Cecília nos atende por videochamada. Bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutora. Bom dia, Nádia. Bom dia, Fenelon. Bom, a senhora Bom dia a todos que nos assistem. Muito bem. A senhora com certeza acompanha de perto toda essa movimentação sobre esses direitos questionados. Do ponto de vista jurídico, qual é a sua interpretação nesse momento para esse dilema em que vivemos, né? Embora a gente saiba que saúde e economia não se chocam, elas devem andar de forma paralela, na minha opinião. Mas, pois não, Fenelon, você quer complementar? Não, pode... Doutora Cecília, por favor. Não, na verdade, nós estamos vivendo um tempo de direitos que nós nunca vivemos antes. Então, nós estamos experimentando alguns conflitos que antes não tivemos. Então, antes, o que acontecia? Nós temos esse ou aquele direito, esse pode, esse não pode, e era tudo muito claro. Atualmente, nós temos alguns conflitos aparentes de direitos, né? E isso é o que também, vou repetir, aparentemente acontece com o direito à saúde e o direito de ir e vir. Quando tem esse tipo de conflito, a gente faz aquilo que se chama uma ponderação, para ver o que prevalece no rol dos direitos. E, evidentemente, o direito à saúde, ele é um direito coletivo, de amplo espectro, e está relacionado ao direito à vida. Então, ele tem uma importância maior do que o direito de ir e vir. Evidentemente, não se pode restringir o direito de ir e vir sob o pretexto da saúde e a qualquer título. Tudo isso tem que ser muito equilibrado. Na verdade, uma restrição de direito, ela tem que ter um lastro, ela tem que ter um fundamento. Então, quando a gente fala numa restrição, e algumas cidades do Brasil já estão experimentando aquilo que a gente chama lockdown, que é um fechamento irrestrito de comércio e de locomoção, isso tem que estar muito lastreado no embasamento técnico, no embasamento científico. Ou seja, a cidade chega a um ponto tal de expansão da contaminação que a única alternativa que resta é o lockdown. Então, ok, aí está justificado, isso sempre tem que ser por um prazo delimitado e bem fundamentado. Ao mesmo tempo, nós temos outras restrições quanto ao direito de ir e vir, que não são tão intensas quanto o lockdown, que dizem respeito a uma administração da expansão da contaminação. E tudo isso tem que ser muito bem dosado e justificado. Mas, de qualquer maneira, eu insisto, havendo essa fundamentação, havendo esse lastro para uma medida dessa natureza, evidentemente o direito à saúde, intrinsecamente relacionado ao direito à própria vida, ele prevalece sobre os demais. Cecília, a senhora mesmo disse que essa é uma situação nova, essa discussão sobre os direitos. E, obviamente, a gente sempre tem a pacificação que normalmente se dá nos tribunais. A gente tem pela frente um embate sobre esses dois direitos? Não, a gente não tem muitos embates, não, porque, na verdade, pequenos embates já surgiram. Existe uma lei que disciplina toda essa situação, que é a Lei 13.979, que é deste ano. O chefe do Executivo Federal editou algumas medidas provisórias. Essas medidas provisórias já foram questionadas no Supremo Tribunal Federal. Algumas delas já tiveram apreciação pelo plenário, ou seja, não foi só por uma decisão monocrática. E o que a gente tem nesse contexto? A gente tem que o Supremo Tribunal Federal, ele delimitou as competências, ou seja, a competência concorrente da União, estados e municípios no que diz respeito às medidas de saúde, inclusive em relação às medidas de circulação. Então, eu não acredito que tenhamos muitos conflitos pela frente, porque
está delineado o caminho principal, né? Que são as competências, ou seja, o que cada ente da federação pode ou não fazer. Então, eu acho que isso já está desenhado, os gestores tendem a cumprir essas regras, porque nesse contexto que vivemos, ainda estimularmos conflitos não é uma coisa que traga bons frutos, não é mesmo? Verdade, doutora Cecília Mello, que é advogada, desembargadora federal aposentada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos atendendo direto de São Paulo, onde ela mora, por videochamada e trazendo essa luz para essa reflexão polêmica que a gente imagina sempre que possa ser, mas com definições claras, como ela diz aqui, de regras e leis, inclusive essa decisão recente do Supremo, né, que estabelece a autonomia dos estados e municípios para definirem suas próprias regras, já facilita bastante. Doutora, muito obrigada, um ótimo dia. Saúde. Eu que agradeço, saúde para todos. Amém, obrigada.